E hoje botei até a véia pra falar aqui. Ó, 6h31, de volta do intervalo, direto e reto falar do glorioso, do Fogão. Bora botar o muro pra jogar, Getúlio. O muro tá baixo, né? O muro tá baixo. Quem sabe a gente pula, quem sabe? Vamos lá. Depois de um período de altos e baixos, Botafogo terminou o primeiro turno da Série B do Brasileirão, podendo sonhar de forma concreta para um lugar no G4. Após o término da 19ª rodada, apenas 4 pontos separam o Alvinegro da zona de classificação para a próxima série do Campeonato Brasileiro. Com o Henderson, o Fogão realizou uma campanha de busca pelo título, viu? 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota, que representa 76,1% de aproveitamento para o efeito de comparação com o Curitiba, líder do torneio, que tem 63,2% de sucesso nos pontos conquistados até aqui. Desde que o Henderson, meus amigos aí, César Mackenzie, Sérgio e Rude, desde que o Henderson chegou, o Alvinegro foi vazado apenas 2 oportunidades. Mesmo assim, as bolas aéreas ainda continuam sendo um problema para o Botafogo. E eu não sei por que não deixaram o Carly, né, jogar e insiste com o Gilvan. Mas, enfim, são coisas de técnico, né? Não é à toa. O Botafogo só venceu jogos quando passou ileso na parte da defesa, ok? Mas tem o segundo turno aí que vai ter o famoso VAR, né? Então a gente vai ver como é que eles vão se comportar. O Botafogo vai estrear um novo uniforme azul contra o Vila Nova domingo. O Fogão anunciou que vai estrear a nova camisa 4 na cor azul na partida do próximo domingo contra o Vila Nova às 11 horas no estádio Newton Santos pela 20ª rodada, Série B. É a peça confeccionada pelo CAP. Eu acho que o Botafogo não vai ganhar, porque o Botafogo, quando joga essa hora, meu filho, não ganha mesmo. Mas, enfim, vamos aguardar. Que horário que vai jogar? 11 horas, filho. Entendeu? 11 horas de domingo. Não vai. Os cara não jogam quando estão acordados, né? Imagina. Exatamente isso. Os caras vão jogar, sei lá, muito bem. O Varley foi absolvido e pode jogar, né? No próximo jogo. Sábado à noite. E vamos então aos foguetinhos. Henderson é punido por expulsão contra o Confiança e não vai comandar o Botafogo contra o Vila Nova. Rafael Navarro pode estar de saída do Botafogo antes da Série B, antes do final, tá? Tem um clube aí da Bélgica que está interessado nele. Ele gostou muito da proposta. Vamos aguardar aí, tá? Essa é a informação do Werner Casagrande de um dia. Guilherme Santos treina com bola no Botafogo, assim como o Jonathan. E o Catito já tirou as muletas, está na fase de transição. E como é de costume no Botafogo, né? As penhoras continuam e agora é o ex-gerente de futebol do Botafogo, Anderson Barros, penhora parte da cota de TV do Botafogo para receber R$228 mil que o Botafogo deve a ele e mais uns 500 credores aí. Essas são as notícias do meu glorioso por hoje. Botafogo, a disputa violenta, quem penhora mais o que aí, hein? Meu Deus do céu. A penhora está de 100 mil, a do Vasco foi de quanto? 93 milhões. 93 milhões e 100 milhões. Quer dizer, está todo mundo igualizado. Vou te contar, anal para lá, está difícil. Mas vamos lá. Vamos esperar, né? A esperança é a última que morre. Eu acho que o Botafogo consegue realmente subir em 4º lugar aí para a primeira divisão. Pelo menos nisso o Vasco está em primeiro. Pelo menos nisso o Vasco é primeiro. Eu tenho um primo que é vascaíno que ele já me bloqueou no Zap. Há controvérsias, hein? Porque o quê? Fizer um levantamento da dívida do Cruzeiro. O Flamengo não deve ninguém, não, né? Acho que o Vasco é o vice. Eu acho. Pode ser que sim. Pode ser que sim. O Flamengo não deve, não, né, Rude? Flamengo não deve, não, né? Tá com as contas sanadas. Getúlio, pagando em dia, indo na Europa buscando garoto, jogador novo, entendeu? O nosso dia a dia é esse, garoto. Nosso dia a dia é esse. Falando em Flamengo, né, ô César Mackenzie? Opa, vamos lá então. Olha, o Flamengo joga domingo às 16 horas no Castelão contra o Ceará em Fortaleza, né? O Flamengo está em 5º na tabela com 27 pontos. 10 a menos que o líder Atlético Mineiro, porém com 2 jogos a menos, e é 1 ponto, né, do último ali do G4, vamos dizer assim. Então, o Flamengo vencendo o Ceará, ele pode, né, depois de um bom tempo, voltar ao G4
E aí sim, aí é só cumprir os 2 jogos que tem a menos, vencer, botar mais 6 pontos e a caça ao Galo, né? Que o Palmeiras tem uma queda já sensível. O Palmeiras, apesar que o Palmeiras tem o Dudu, né? Foi o grande reforço do Palmeiras. Então o Flamengo ele pode entrar nessa rodada no G4. A semana é importante, meus amigos, porque para o Flamengo, quarta-feira tem um jogo de ida pela Copa do Brasil contra o Grêmio no Sul. E depois a partida contra o Santos pelo Brasileiro no sábado, dia 28, às 19 horas, a partida que antecede as apresentações dos convocados pelo Tite, né, da seleção brasileira. Agora, sobre o mercado da bola, Kennedy já foi anunciado oficialmente, que já foi assinado online o contrato, ele está em quarentena por causa da Covid-19, mas Andreas Pereira só não foi anunciado oficialmente ainda porque ainda não assinou, ele vai chegar hoje à noite e poderá enfrentar o Grêmio, tá? Na quarta-feira. E ainda no mercado da bola, ainda estão em questão os jogadores Thiago Mendes, tá? E os zagueiros, o brasileiro Davi Luiz, que uma entrevista aí o Marcos Braz não descartou, e o Flamengo, a torcida do Flamengo fez aí um tuitaço, né, nas contas do Davi Luiz, querendo que o Flamengo contrate. E tem 2 zagueiros argentinos. Em um a gente já comentou aqui na quarta-feira, que é o Matheus Musacchio, e o outro é o Gaston Campi. Esses 2 zagueiros argentinos, os 2 estão sem clube e bem provável também que possa, de repente, até 2 zagueiros, quem sabe? Pode ser que sim, pode ser que não. Pelo DVD, assistiu o DVD. Pelo DVD, eles são muito bons. Tá? Agora, vamos ver. Rapaz, olha. Esse jogo contra o Grêmio aí vai ter a saga do ex? Não sei, né? Pode ser. De repente, Rudy, o que você acha? Esse jogo do Grêmio aí? Pode ter? Eu acho, sinceramente, que o Rafinha já deve estar escondido embaixo da cama pensando que merda que eu fiz na minha vida quando eu saí de lá para ir para aquela furada na Grécia, né? Que ele foi, né? Pela mãe do guarda, cara. Os caras têm hora que não dá para entender. Eu não sei, cara. Eu não sei. A fase que o Grêmio vem passando, se a gente for botar se a gente for... ponta do lápis, né? Na realidade mesmo, é para tomar igual o Olímpia tomou para lá, tá? Primeiro jogo 4, segundo 5, é desse jeito. Agora, futebol... Mas o técnico é o Filipão. O Filipão não toma de 4, não. Eu também acho que... Nem de 4, nem de 5. Toma de 7. Só de 7, garoto. Filipão é copeiro, hein? Cuidado. Filipão é copeiro. E para fechar, a Conmebol confirmou o jogo contra o Barcelona pela semifinal da Libertadores em Brasília com público. O primeiro jogo é aqui no Brasil e o segundo jogo é lá em Guayaquil. Isso. Só lembrar que o uniforme do Barcelona é amarelo, viu? Só falta ter um jogador chamado Cabanhas lá. E pronto. Aí fecha o caixão. A gente não sofre mais desse mal, não, Zé. Outros tempos. Negócio de bonde da Estela. A gente outro dia comentou disso. A Márcia Araújo, a gente já sofreu muito. Everton que trocou o Flamengo, foi para o São Paulo. Por isso que hoje em dia a gente estufa o peito e sai na rua de cabeça em pé, porque o que nós passamos para chegar aqui não é qualquer um, não. Não tem Cabanhas. Hoje, se o Cabanhas aparece para jogar contra o Flamengo, coitado, Cabanhas não anda em campo. E tem alguns remanescentes aí, né? Que é o René, o Arão, o Diego e o Everton Ribeiro, né? Porque o Diego Alves veio um pouquinho depois, né? Foi. Recente. Então você tem Arão, que é o mais antigo, Diego, Ribas, aí não sei se o René e o Everton Ribeiro quem veio primeiro, mas você tem alguns remanescentes aí do time do Cheirinho que a gente penou para raio, pelo amor de Deus. Mas eu vi um replay de um, acho que foi um Vasco e Flamengo em Brasília, aquele zagueiro, esqueci o nome, fincou a bandeira no meio do campo assim. Esse mesmo.
O Arão tinha cabelo curto ainda, rapaz. Olha só. Você vê. Por isso que eu falo, hoje, quando a gente zoa, não deixa a gente zoar, pelo amor de Deus. Nós já Fala passamos. nisso, o César Mackenzie e Rudi Oliveira, o Arão já pagou o Botafogo? Não sei, eu não estou sabendo. Pois eu é. De repente pode ajudar lá na penhora do Anderson Barros. Pois é. O que eu sei é que ele fez gol quarta-feira. No Flamengo, filho, é só alegria. Intervalo, jogo rápido, daqui a pouquinho na volta nós vamos falar da inauguração do Guanabara. Segura aí. Mercado Guanabara. Peladeiros. Pois é, tá curtindo Peladeiros aqui pela Pop e pela Conexão Web Rádio. Faltando 12 minutos para as 7, vamos convocar o nosso vascaíno internacional. Da rodada. Tivemos que trazer, escolher, arrumar um vascaíno lá na Noruega, porque os daqui estão escondidos, você não acha. Não consegue achar ninguém. Você anda na rua, não acha um. Pois é, mas vocês podem achar, eu nunca me escondi, não. Nunca me escondi. Pois é, pessoal. Após o grande vexame da quarta-feira contra o Londrina, um time tomou a virada do Londrina, um time que está na zona de rebaixamento em casa. O Vasco conseguiu a façanha de terminar na 11ª posição no final do turno da Série B. Esse é o pior resultado esportivo da história do Vasco, né? Então, a situação é realmente muito grave. Amanhã, como eu disse, o Vasco faz 123 anos. E o Vasco vai amanhã jogar contra o Operário em Ponta Grossa, no Paraná, aquela cidade que os tricolores amam, né? E no estádio Germano Kruger, às 19 horas de Brasília, né? A possível escalação do Vasco, ou desespero do Vasco: Vanderlei, Léo Matos, Miranda, Ricardo Graça e Zeca, Rômulo, Juninho, Sarrafiore ou Bruno Gomes e Marquinhos Gabriel, Léo, Jabá e Cano, o herói lobo solitário. Verdade. O Vasco, há 2 rodadas atrás, gente, o Vasco estava em 5º colocado, 1 ponto atrás do G4. O Vasco perdeu 2 jogos para o Remo, que estava perto da zona de rebaixamento, perdeu para o Londrina, que está na zona de rebaixamento, e agora está a 5 pontos do G4 e a 8 do Coritiba, que é o líder do campeonato. A situação é realmente dramática, né? Então, Sérgio... Não tem o dedo do Lisca aí, não, pô? A diferença é pouca, tanto para o dedo quanto para o líder. 8 pontos de diferença para o líder. A diferença não é tanta, não. Pô, não é tanta para o Flamengo, cara, mas para o Vasco é. A Série B... Para o Vasco é, infelizmente. A Série B está muito embolado, o lance todo é esse. Ele perdeu 2 jogos, vai lá embaixo, e aí fica 8 pontos do G4. 8 pontos, o quê? 2 jogos dá 6 pontos, você já tira ali. O lance todo é o seguinte, é ir para o jogo e ganhar o jogo. Confiança, por exemplo, no primeiro turno, foi que o Vasco abriu, né, a Série B, ganhou do Vasco em São Januário, 1-0. Não, foi o Operário, foi o próprio Operário. Foi o Operário. É o tipo de coisa que não pode acontecer, né? Então, mas assim, o grande destaque do dia hoje foi a patética entrevista coletiva da diretoria do Vasco, né? Foi, acho que a entrevista coletiva mais patética que eu vi uma diretoria de um clube de futebol fazer. Foi realmente patético e vergonhoso até, né? O Vasco, como todo mundo falou aqui, foi executado em 93 milhões de reais, somente de dívidas trabalhistas, por não ter cumprido o ato trabalhista. O que significa que o Vasco demitiu funcionários, 138, não pagou esses funcionários. E depois de ser ameaçado de perder o ato trabalhista, fez um acordo, mas também atrasou os salários. É a mesma situação do Botafogo. Então, o Vasco e o Botafogo também perderam acesso ao ato trabalhista e vão ser executados. Não tem mais essa. E eu acho que
para o futebol, isso é uma boa, né? Não para os times, mas para o futebol, não para o torcedor, né? Porque realmente você trabalhar e não receber, muita gente fala, né? Pô, o jogador está cobrando 2 milhões. Cara, ele está cobrando porque ele assinou um contrato, o clube disse que ia pagar ele, gente. A gente tem que parar com isso, entendeu? A gente tem que parar com essa história que jogador mercenário. Mercenário não, cara. Ele é um trabalhador como todos nós aqui, né? Ele assinou o contrato, ele cumpriu o contrato, ele tem direito a receber, né? Então, esse é um dos pontos. E o Lisca, né? Como você falou, o dedo do Lisca, né? Vocês repararam como o Lisca mudou desde que ele começou no Vasco? Aquele primeiro jogo, né? Não sei o quê, contra o Guarani, aquela festa toda. Vocês repararam que depois daquele jogo, será que não aconteceu algo, não, gente? Murchou, deu uma murchada. Ou então alguém murchou ele, né? Ou alguém. Eu acho que ele já fez um mês de Vasco. Ele fez o mês. A gente tem que dar assim, um desconto. A gente tem que dar um desconto porque nesse mês ele jogou de 3 em 3 dias. Né? Os jogos que ele não teve tempo para nada realmente. Mas assim, o técnico, quando ele realmente chega para fazer diferença, como o próprio Anderson, que não é um técnico, né? Vamos dizer, um técnico ponta, né? Não é de ponta. Você vê, o Botafogo ganhou 5 e perdeu 1. Aí sim, mas o Lisca ele só ganhou 1 jogo, gente. Aliás, 2, ganhou do Vila Nova e do Guarani. O resto ele só perdeu. Então, assim, a situação é dramática e eu acho que existe, como eu disse na live anterior que eu participei, existem forças lá dentro do Vasco que são mais poderosas e você pode botar o Landim, pode botar o Eduardo Bandeira de Mello, pode botar o presidente que for, que não vai dar jeito. O problema é a raiz. É o patriarcal que manda no Vasco. Então, aí fica o meu recado e minha revolta com a situação do meu time. E Rudy, se você jogou, né? Pro Lisca. Pois é, o Lisca negou o Botafogo para ir para o Vasco. Ele já sabia que ia para o Vasco, né? Ele já sabia que ele ia para o Vasco. Então ele negou o Botafogo. E uma coisa boa para lembrar para vocês: o Marcelo Cabo é vice-líder do campeonato, viu? O técnico que o Vasco demitiu é vice-líder do campeonato. Verdade. Vai entender. Rapaz, eu vou falar, a gente comentou disso aqui outro dia. A gente é o último dos problemas do Vasco. A gente brinca, sacaneia, tudo, porque o futebol ele tem dessas coisas. Mas eu acho que o Brasil, num todo, cara, num todo. Quando a gente falava aqui que o Bandeira de Mello assumiu o Flamengo, falava, nós vamos sofrer aí 3 anos aí, mas vamos tentar dar um jeito nisso aqui, vamos resolver as coisas. E aí as pessoas ficavam rindo, né? Ficavam sacaneando e não sei o quê. O nosso futebol hoje, ele padece de administrações horrorosas. Olha o que está acontecendo com o Cruzeiro. Olha o que está acontecendo com o Cruzeiro, olha o que está acontecendo com o Botafogo, com o Vasco, o próprio Fluminense. O Fluminense tinha a Unimed, o Celso Barros bancando tudo, ele brigou lá dentro do Fluminense, tirou tudo que era dele, o Fluminense ficou com o quê? Esse é o problema. E exatamente hoje, essa foi a tônica. Fizeram uma pergunta hoje para o presidente Jorge Salgado, que ele realmente patinou e não respondeu. Ele falando, não, porque quando nós assumimos, a gente pegou uma coisa completamente diferente do que a gente pensava que era. Gente, pelo amor de Deus, o cara que vai assumir o Vasco e pensar que vai encontrar uma coisa boa dentro do Vasco é uma brincadeira. E olha, eu vou ser sincero, eu acho que o Jorge Salgado é um vascaíno ilustre, né? Está colocando dinheiro do bolso dele. Ele que pagou os salários, os 5 meses de salários atrasados, foi o Jorge Salgado que pagou. Então, isso mostra o quanto várzea o time do Vasco é hoje, infelizmente, falando assim. E é revoltante e está aqui o meu protesto. Ô, Sérgio, mas não é só no Vasco, não, cara. Para você ter uma ideia, olha o Palmeiras, olha a situação do Palmeiras hoje. A Leila Pereira quer ser a presidente do Palmeiras agora. Vai ser. Vai ser. Mas vou te dar um exemplo. Aí ela é a principal patrocinadora e ela é a presidente do clube. Conflito de interesse. Qual o interesse que ela vai cuidar, né, numa possível
possível embate lá, renovação de contrato, qual o interesse? Ela vai cuidar do interesse da empresa dela, que é privada, que é particular, ou ela vai entregar? Não, é conflito de interesse total. Então você vê que é um amadorismo, cara. Não tem lá no estatuto dizendo não pode. Se você é patrocinador, a gente agradece tudo que você faz, mas você não pode ser presidente do clube. Porque vai dar merda. Tá na cara que vai dar merda. Aí, Rúdio, o que vai acontecer? Se ela não for eleita e for proibida de fazer, ela vai tirar o patrocínio. Aí, entendeu? Ela está na mão dela. E são essas as pessoas que depois elas chegam para dizer que eles são torcedores do clube. Eu sou torcedor. Não é torcedor. Porque se fosse, não agia dessa forma, cara. É isso que eu tô falando. Olha, gente, hoje eu estava pensando nisso. O Eurico deve estar dando volta no caixão, meu amigo. O Eurico deve estar dando volta no caixão. Agora, e tem a diferença do Atlético Mineiro para o Flamengo, que o Atlético Mineiro está gastando com dinheiro não sei de quem. O Flamengo com recurso próprio. Tem um mecenas lá, Também tem um cara. Tem um mecenas lá. O Atlético Mineiro está vendo o Cruzeiro do lado, derrapando pelo mesmo motivo que está fazendo agora. Está trazendo o Hulk, está com subóbito. O cara botou 350 milhões no Atlético. Esse time do Atlético não ganhar esse ano, no máximo ano que vem, 2023 está tudo com a validade vencida. Hulk. É verdade. Tudo jogador veterano, Diego Costa, trazendo... Tudo bem. 320 milhões, o que o Atlético gastou é a multa do Arrascaeta. A multa agora 320 milhões. Você chega para o cara, você chegar hoje, aí que eu tô te falando, os caras botam o amadorismo na frente de tudo. Você chega para o cara hoje e fala, vai lá ver o que o Eduardo Bandeira de Melo fez. Num país de primeiro mundo, aí na Noruega, um cara igual o Bandeira de Melo estava dando consultoria para outros clubes lá, para implementar o sistema e fazer o que o cara fez no Flamengo agora. Você fala isso, os caras ficam putinhos. Você chega tricolor. Verdade. Entendeu? É verdade. Vamos lá. E pior de tudo, né? Esse cara está sendo banido foi suspenso, né? Do quadro de sócio do Flamengo essa semana passada. É inacreditável. Tem uma treta lá com essa diretoria aí que... Eu vou te ser muito sincero, eu discordo muito da postura do Landim. Muito, muito, muito. Enfim, foram uma série de coisas aí que ele tem feito. Discordo muito, não acho ele um bom presidente, não acho. Pegou um bifezinho bem macio para comer, gostosinho. Porque eu tô para te dizer que se ele pegasse o bife duro que era lá atrás, na época de Márcio Araújo, que inclusive César Mackenzie é fã do Márcio Araújo. Sonha com a volta. Sonha com a volta. O Ilharão, Márcio Araújo, Arrascaeta e Everton Ribeiro, Diego no banco, para César Mackenzie. Ele sonha com a volta. Então, se ele pega essa época, ele estava lascado. Duvido com essas atitudes que ele toma aí, sinceramente. Tem história do Landinho, Sérgio? Tem, mas deixa para outro programa. Vamos deixar para expectativa, né? Você tá vendo aí? A gente vai encerrar agora, que está na hora da gente entrar com a Voz do Brasil. Cadê o bolão? Não tem bolão. Vamos fazer o bolão rapidinho e a deixa do Sérgio foi boa, que a gente sabe que ele vai voltar na semana que vem. O Rude está na frente, ele acertou, o único que acertou o placar do meio da semana foi o Rude, acertou o placar do Londrina 2-1 no Vasco, então ele está com um pontinho na frente. Vamos então agora, né, ao primeiro jogo, Operário e Vasco amanhã. Rude Oliveira. Operário e Vasco amanhã? 2-0. Quem? Tá de sacanagem, né? Quem? Operário. Pô, lógico. Sérgio, Operário e Vasco. Rapaz, eu vou confiar que amanhã, 123 anos, os caras vão tomar vergonha naquelas caras, vão descolorir o cabelo e vai ser 1-0 Vasco. 1-0 Vasco. Getúlio Oliveira. 1-1. 1-1. Cara, eu já tinha colocado aqui 1-0 Vasco também. Vou na mesma onda. 1-0 Vasco também. 1-0 Vasco. Botafogo e Vila Nova, domingo de manhã, no meio do sono. Botafogo. Aonde que é? É aqui, né? É aqui no Rio. Eu vou jogar 2-0. 2-0. Vou botar 2-0. Botafogo, claro. Vou tocar contra o meu time, pô. Aí não dá, né, cara? Aí. Razão. Menos emoção, mais razão, rapaz. Mais razão. Sim, mas vamos jogar bem. Eu vou com o Getúlio. 2-0 Botafogo. 2-0 Botafogo. Sérgio.
2-1 Botafogo. 2-1 Botafogo. Eu vou de 1-0 Botafogo. Vamos aí, Ceará e Flamengo no Castelão. 3-0. 3-0 quem, Getúlio? Flamengo. Flamengo. Rude. Flamengo. 4-1 Flamengo. 4-1 Flamengo. Sérgio. 3-1 Ceará. Tem que botar um... 3-1 Ceará? Eu vou de 3-1 Flamengo. 3-1 Flamengo. Prontinho, vamos ver. Agora o Fluminense só joga na segunda, né? Já está acostumando. Segunda Só na segunda-feira a gente dá o palpite. Os pitacos. Pois é. Tá certo. Pois é. Deixa eu agradecer de montar a presença do Sérgio aqui. Foi bom. Já está mais do que convocado pelo Tite para a semana que vem. Vai desfalcar a Noruega para estar aqui com a gente na semana que vem de novo. É isso aí. Beleza. Estaremos juntos. Inclusive, se quiser vir na segunda e quarta também, não tem problema não, estamos aí. Mas pode ser, vamos ver. Eu converso com o meu amigo César Mackenzie. Tem que ver o recurso dos manos aí, entendeu? Pois tem que mandar a oferta. Tem que mandar a oferta. Aqui não é Vasco não, hein? Aqui fez oferta, tem que pagar, pô. Fica na linha que a nossa produção vai conversar com você. Getúlio, um abraço para você, meu filho. Um abraço, gente. Até bom final de semana aí, tudo de bom para vocês, tá? Valeu. Amanhã tem show da manhã, Getúlio? Tem show da manhã a partir das 9 da manhã. Tô grudadinho contigo também, tá certo? Aí, tamo junto. César Mackenzie tem Retro Hits. Retro Hits hoje, domingo, 10 da manhã, eu sou do samba. Beleza. Grande abraço para todo mundo. Semana que vem tem mais peladeiros por aqui. Valeu!